Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma sessão especial no nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart, onde a gente vai discutir as novas diretrizes da European Society of Cardiology, publicadas agora em agosto de 2024, apresentadas, né, no Congresso do ESC, que foi em Londres, e que trouxe muitas polêmicas, né, muitas discussões começaram a surgir no dia da apresentação no Congresso e assim por diante, né? Chamou a atenção de todo mundo o fato da gente ter tido uma diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão em 2023 e um ano depois a Sociedade Europeia de Cardiologia, que até então sempre fez as diretrizes juntos com a Sociedade de Hipertensão, lançou uma outra diretriz que vem trazendo uma série de polêmicas, não só entre os profissionais de saúde, mas também com o público leigo, né? E acho que assim é importante que algumas coisas que a gente discuta um pouco essas polêmicas, veja o que realmente mudou e o que faz sentido mudar, né? Comparativamente com a nossa diretriz, que é mais antiga, que é de 2020. A nova diretriz vai sair em março do ano que vem, já está sendo elaborada. E comparando, obviamente, com a diretriz que foi publicada agora em 2023 pela Sociedade Europeia de Hipertensão. Então, vou passar a palavra para o Vitor. O Vitor é staff do ProHeart, nosso doutorando, fez toda a formação dele em pesquisa dentro do ProHeart, e ele é que vai coordenar a nossa mesa. Boa noite, pessoal. Então, como a Beth falou, essa diretriz nova da Sociedade Europeia de Cardiologia, ela já está dando o que falar, né? Já foi vinculada aí em várias ferramentas de mídia, em vários meios de mídia, sobre essa mudança de classificação dos níveis pressóricos, né? E isso não é só dentro do público médico, no público dos profissionais de saúde, mas também na população leiga, está trazendo uma confusão na cabeça de todo mundo. Então, a gente molou esse encontro hoje para poder conversar e discutir. A gente dividiu em quatro momentos ali, mais ou menos. A gente vai começar falando sobre a classificação e avaliação de risco cardiovascular. Vamos falar sobre a avaliação de pressão de fora de consultório, tratamento, e vamos falar, obviamente, de hipertensão arterial resistente e terapia por dispositivos, né? Principalmente focando na denervação renal. Então, o João Gabriel Bezerra, que é nosso aluno de MD-PhD, vai começar falando de classificação e de avaliação de risco cardiovascular, que eu acho que é o tema mais quente aí agora, vinculado aí nas mídias atuais. Vai lá, João, pode começar, por favor. Olá, boa noite. A gente vai continuar. Vamos seguir agora a mesa redonda, falando, né? A mesa inicialmente ela traz para a gente a atualização comparativa sobre a nova diretriz de hipertensão arterial, e a gente faz esse comparativo utilizando a diretriz brasileira, a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, como também a de hipertensão. E vamos continuar iniciando por meio da classificação e avaliação de risco cardiovascular. Bom, inicialmente, o diagnóstico de hipertensão arterial ele continua o mesmo para as três diretrizes. São considerados hipertensos aqueles indivíduos com a pressão sistólica maior do que 140, diastólica maior do que 90. E para as medidas de consultório, o diagnóstico de hipertensão arterial deve ser sempre feito por medições repetidas de 2 ou mais visitas médicas em intervalos de dias ou semanas. E para ser feito de maneira mais assertiva, a gente realiza o diagnóstico com medidas fora do consultório, como a MRPA, utilizando também a MAPA. Bom, aqui eu já trago logo de cara a classificação brasileira. A gente tem ali, como dito anteriormente, acima de 140 por 90 140 de sistólica e 90 de diastólica, o paciente já é considerado hipertenso grau 1. A PA ótima para a gente é 12 por 8,
e aquele limbo que a gente fica ali entre a PA ótima e a hipertensão estágio 1, é que a gente chama aqui no Brasil de pré-hipertenso. São esses indivíduos que têm a pressão sistólica de 130 a 139 e a diastólica de 85 a 89. Agora, fazendo um comparativo para a sociedade, Sociedade Europeia de Hipertensão, eles consideram, né, o que para a gente é o pré-hipertenso, eles consideram o normal elevado, né, a pressão normal elevada. Então, seria o equivalente para a gente de pré-hipertenso. Já a Sociedade de Cardiologia Europeia, ele considera os hipertensos acima de 140 de sistólica e 90 de diastólica, só que entre a pressão ótima que a gente viu, que é a 12/8, eles assumem como 12/7. Já começa a primeira polêmica. E esses pacientes que são chamados de pré-hipertensos, que ficam ali naquela faixa entre a pressão ótima e a hipertensão, propriamente dita, eles chamam de pressão elevada, pressão alta. E quando a gente fala na sociedade brasileira, da qual a gente está inserido, eu tenho pressão alta, você já pensa o quê? Medicação, remédio, hipertensão, estou hipertenso. Ué, mas eu tenho a pressão 124 por 72. Eu já sou hipertenso, já tenho que tomar remédio, eu já estou hipertenso, eu tenho a pressão alta. Então, isso acaba causando para a gente ainda mais para a população brasileira, esse desconforto assim, inicial, porque subiu o padrão. Então, esses indivíduos que estavam enquadrados ali como pré-hipertensos, eles acabaram, né, sendo intitulados agora como pressão elevada. Para a gente, a sociedade brasileira, a diretriz brasileira, acabou mostrando para a gente, né, eles deram um retorno em relação a isso, eles falaram que realmente existe essa confusão, só que para a nova diretriz que eles estão bolando para o próximo ano, eles vão continuar com o termo pré-hipertenso, porque eles acham que esse termo é uma continuação da doença, da hipertensão, então o pré-hipertenso ele deve ser avaliado de uma forma muito criteriosa também, como os pacientes hipertensos. Tem esse debate de, pressão alta por quê? Será que é para aqueles pacientes que estão relaxados, que, eu sou pré-hipertenso, minha pressão, não sou hipertenso ainda, eles acabam não levando tanto a sério a doença e acabam se tornando hipertensos mais graves? Será que é por isso que eles mudaram esse nome? Mas a sociedade brasileira acaba falando que esse termo pré-hipertenso ele continua assim, para eles, né? Que esse termo dá aquela ideia de continuação da doença e que eles vão continuar com o pré-hipertenso, como a gente está acostumado. E outra questão levantada é em relação à diastólica, porque eles estão botando aqui para a gente que não é aquele ótimo de 12/7, mas 12/8, mas sim 12/7. Ou seja, uma diastólica ali maior do que 70 já seria considerado pressão elevada, né? Trazendo uma polêmica para a gente. Mas a própria sociedade, a própria diretriz brasileira, a sociedade brasileira falou que não seria tão ótimo considerar essa pressão, até porque não tem tantas evidências. Então, fica essa divergência em relação à Sociedade de Cardiologia Europeia. Então, aqui, só para a gente entender como ficaria, né, esses pacientes para a Sociedade de Cardiologia Europeia, só para como ficaria para eles. Então, o ótimo seria 12/7, e aqueles pacientes com a pressão elevada, como eles já chamam, eles iriam, então, para um score, né, para eles serem estratificados, como a gente vai falar posteriormente. Eles iriam para essa estratificação, aonde a gente iria ver se é necessário fazer um acompanhamento como a medida fora do consultório, como a MAPA ou MRPA, ou se a gente faz o screening anual da pressão arterial. Agora, entrando na avaliação do risco cardiovascular, a gente tem para nossa sociedade os fatores de risco coexistentes na hipertensão arterial, aqueles que a gente já conhece: idade, uma história de doença cardiovascular, tabagismo sendo um fator de risco modificável, a dislipidemia, diabetes e a obesidade. O que eu acho interessante que nesse novo guideline da Sociedade de Cardiologia da Europa, eles mostram para a gente também uma lista muito ampla de outros fatores de risco. A gente sabe que tem os tradicionais e os não tradicionais, e acaba que, como esses pacientes
de pressão elevada inclui os pré-hipertensos, é muito importante fazer uma avaliação dos fatores de risco de cada um, porque assim como a doença cardiovascular, a hipertensão é uma doença multifatorial, então cabe a gente também saber os fatores de risco da qual o indivíduo está inserido, como, por exemplo, seu ciclo biopsicossocial, sua situação socioeconômica. Uma coisa que é muito interessante também, que até na Europa eles utilizaram no estudo para fazer a calculadora, o SCORE, né, SCORE 2 que eles utilizam a região que o indivíduo está inserido, qual o país. Então, isso também acaba sendo um fator de risco. Então, é muito importante. Eles estão dando muita importância também aos outros fatores de risco, não só aqueles principais, como a gente acabou de ver. Aqui a brasileira, que está a tabela. Em cima, a gente classifica os fenótipos de hipertensão e já as linhas, a gente vai aumentando o risco a partir do momento que a gente aumenta também a quantidade de fatores de risco. Uma coisa interessante também é que nos 3 guidelines, a partir do momento que a gente tem uma lesão de órgão-alvo, a gente já tem um risco alto, já tem um risco elevado. Esse paciente, por exemplo, se ele é pré-hipertenso, ele já tem que iniciar o tratamento medicamentoso. Outra coisa também interessante é que o pré-hipertenso, tanto no brasileiro, tanto no europeu também, a gente vê que ele tem uma gama muito ampla em relação ao seu risco. Ele pode não ter risco nenhum, como ele pode ter um risco alto, ele oscila muito. Então, por isso que é importante a gente fazer uma mapa MRPA, fazer exames complementares para saber aonde esse indivíduo realmente ele está inserido. Aqui eu trago o da Sociedade de Hipertensão Europeu, o guideline, e além de utilizar a diferença do brasileiro, eles utilizam também como fator de risco para a gente classificar esses indivíduos, para estratificar, mas também eles utilizam um score, que se chama Score 2, que é um score complementar ao fator de risco. Ele é muito utilizado também, principalmente em pacientes que estão ali com a pressão na faixa do pré-hipertenso, que a gente chama aqui no Brasil, para a gente tentar entender para a gente tentar tratar melhor esses indivíduos nas fases iniciais. Até porque acaba que a gente não estratifica tão bem esses indivíduos, ele acaba, será que ele é hipertenso ou não é hipertenso? Então, eles acabam utilizando esse score para complementar essa investigação. Esse score, para pacientes jovens, ele acaba sendo não tão bom, ele acaba classificando todos como sensível, como baixo risco. Então, a sensibilidade para categorizar, para estratificar esses indivíduos para baixo risco, acaba sendo muito sensível para categorizar esses indivíduos como baixo risco. Então, para isso, os 3 guidelines também falam que até uma perspectiva futura, o que seria aproveitoso seria fazer, por exemplo, um screening de biomarcador desses indivíduos, verificar a rigidez arterial por meio da VOP para esses indivíduos. Não é uma prática rotineira, mas eles falam que a importância da VOP, da rigidez arterial, ainda mais com o surgimento do termo que eles estão usando muito, que é a idade cardiovascular do indivíduo. Então, por exemplo, pode ser um indivíduo jovem, mas um indivíduo que tem uma idade vascular elevada. Então, é muito importante fazer, além também desses scores, exames complementares, fazer reconhecimento de lesões de órgão-alvo, como um eletro, para ver se existe hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, acaba que a gente, aqui no europeu, além de fazer os exames, classificar por fatores de risco, eles também utilizam esse score, que é o Score 2, que eles criaram por meio de um estudo na Europa, da onde eles viram a maior faixa de prevalência, né, os fatores os fatores de risco mais prevalentes da sociedade europeia e criaram por meio de algoritmo esse score. E aqui é só um comparativo mostrando dos 3 guidelines, que, por exemplo, o brasileiro ele não utiliza o score 2, porque ele pode subestimar os fatores de risco brasileiros, então, para isso, necessitaria de um estudo para território nacional, mas aqui eu noto que a diretriz brasileira ela é mais pragmática, nesse sentido de que a gente tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, pedir exames complementares,
pedir, por exemplo, até medir a rigidez arterial desse paciente, já que a gente não tem, por exemplo, um score nacional. A gente tem um score simples, mas ele, de certa forma, acaba não dando para a gente, por exemplo, a probabilidade desse indivíduo desenvolver uma doença cardiovascular nos 10 próximos anos, coisa que o score 2 já dá para a gente. E agora a gente vai para o próximo tópico, que é com o Anderson. Beleza, João. A gente vai deixar a discussão para o final, tá? Mas, como o João falou, eu acho que esse é um dos tópicos, às vezes, mais polêmicos aí em relação à redução dos valores, né, de classificação. Aqui, principalmente no Brasil, em que hipertensão, o diagnóstico de hipertensão, ele é popularmente conhecido como pressão elevada, né, como pressão alta. E aí, essa nomenclatura, acho que aqui para o Brasil vai trazer realmente muita confusão. E aí vale realmente a reflexão se essa mudança de nomenclatura ela vai ter o objetivo que vai atingir o objetivo pelo qual ela foi proposta, que é trazer importância para esse grupo de pessoas que são pré-hipertensos ou antes de desenvolver hipertensão propriamente dita, ou isso vai acabar banalizando mais a coisa, né? Tipo, pô, então se 12 por 7 é pressão alta, então fica banalizada a coisa e todo mundo é hipertenso, então, né? Então, acho que fica essa reflexão aí para a gente discutir no final. Se isso vai trazer um impacto positivo ou vai ser mais negativo do que positivo. Anderson, vai lá, pode ir, cara. Agora a gente vai continuar falando sobre pressão de fora de consultório. Boa noite, pessoal. Falando um pouquinho agora a respeito das medidas da pressão arterial fora do consultório, o que há de diferente entre as diretrizes, né? O que há de semelhante entre elas. E aí eu tentei trazer uma abordagem, uma comparação entre a atual diretriz da ESC de 2024, né? Comparando aí com o que coloca a diretriz da ESC lá de 2023 e com as nossas diretrizes aqui, a diretriz brasileira de hipertensão arterial de 2020, que é a nossa atual, a mais atual, e a nossa atual diretriz de pressão arterial fora e dentro do consultório, né, publicada agora em 2024. As duas medidas principais que as diretrizes, na verdade, elas discutem é justamente a MRPA, a MAPA, né, com dois métodos de diagnóstico já bastante preconizados pelas diretrizes, e que possuem protocolos já bastante estabelecidos internacionalmente, também na nossa diretriz nacional, com a MAPA ainda sendo o nosso padrão ouro, digamos assim, para o diagnóstico da hipertensão arterial, sendo considerada classe 1, né, por tentar identificar, melhor dizendo aí, a pressão que tem maior relação com o fator de risco cardiovascular, por exemplo, que é a pressão arterial sistólica do sono. Passou? Acho que não passou. Não passou, Aí, agora passou. agora passou. Isso. Aqui eu vou iniciar a apresentação mostrando algumas tabelas, mas antes de comparativas, no caso, mas antes de iniciar, só pontuar alguns tópicos importantes, inclusive, né, relembrar o que a doutora Beth já mencionou no início, a diretriz atual da ESC de 2024, logo nos tópicos iniciais, ela se refere, afirma, na verdade, ao dizer que ela é uma atualização da diretriz ESC de 2018, né? Então, a diretriz de 2018 ela foi construída em parceria conjunta, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia, juntamente com a Sociedade Europeia de Hipertensão, e em 2023 a ESC lança uma diretriz e nos tópicos iniciais, uma nova diretriz de hipertensão, e nos tópicos iniciais ela acaba mencionando que a diretriz não é construída em conjunto com a Sociedade Europeia de Cardiologia, e aí, ao passo, em 2024, a ESC lança uma nova diretriz, com uma atualização da diretriz de 2018, ignorando totalmente a existência da publicação recente da ESC, né, em 2023,
mostrando para a gente que provavelmente houve uma ruptura ou uma divergência de posicionamentos entre as duas sociedades, entre os especialistas que respondem por essa sociedade, por essas sociedades na Europa. E em relação às medidas fora de consultório, a gente tem que observar algumas considerações em relação à última de 2018, já que ela faz uma atualização da de 2018. A definição de hipertensão pela MRPA e pela MAPA, eles continuaram os mesmos lineares, né? Então, maior ou igual a 135/85 para a MRPA e maior ou igual a 130/80 pela MAPA de 24 horas, são ainda os valores utilizados para se definir hipertensão arterial. Na de 2018 também era semelhante. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante, que na de 2018, por exemplo, a gente tinha, e tem inclusive na ESH 2023, algumas categorias que são classificadas apenas pelos valores de consultório. Então, a gente tem a pressão ótima, a pressão normal, a pressão normal alta, e a MRPA e a MAPA, até então, eles só eram utilizados, só bem descritos, né, para definir a hipertensão arterial. Na diretriz da ESC de 2024, a gente já percebe que a MAPA e a MRPA, elas estão sendo utilizadas também para definir a pressão alta e a pressão alta não elevada, né? Como a gente observa na segunda coluna dessa tabela superior, que para definição de pressão alta pela MRPA, que para nós é quase que o nosso equivalente de pré-hipertenso, né? Se assemelha ao nosso equivalente de pré-hipertenso, seriam esses pacientes que apresentariam uma pressão entre 120 e menor que 135 para a pressão sistólica e entre 70 e 85 para a pressão diastólica. Pela MRPA, seriam pacientes com pressão elevada, e abaixo de 120/70 pacientes com uma pressão arterial não elevada. Na MAPA de 24 horas, que seria a nossa segunda coluna da direita para a esquerda, os pacientes que apresentariam ou apresentarem, né, uma pressão sistólica entre 115 e menor que 130 para a pressão sistólica e entre 65 e 80 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, seriam pacientes pela MAPA de 24 horas considerados com pressão elevada. E abaixo de 115/65, né, seriam aqueles pacientes considerados com pressão não elevada. Aqui a gente faz uma reflexão, né, a respeito justamente desses valores que categorizam a pressão alta, por exemplo, em 120 por 135, 70/85, né? Ele acaba expandindo, digamos assim, essa categoria de pressão alta, que, como eu falei, é quase que o nosso equivalente de pré-hipertenso, e isso faz com que a gente tenha que fazer, por exemplo, um acompanhamento mais próximo desses pacientes, num cenário com muito mais pessoas nessa classificação. E na nossa realidade do Brasil, eu não consigo mensurar, por exemplo, o quanto isso impactaria na assistência à saúde, sobretudo no acesso, né, dessas pessoas, né, em grande escala, digamos assim, com essa categorização. Comparando a diretriz da ESC de 2024 com a ESC de 2023, a gente percebe que, obviamente, como não havia essa nova categorização, e só há categorização, definição por meio da MAPA e da MRPA para definição de hipertensão, os valores eles continuam semelhantes, né? Maior que 135/85 para a MRPA e maior ou igual a 130/80 para a MAPA, sem outras comparações, sem outras alterações, senão a nova atualização da ESC de 2024. Comparando a nossa diretriz de hipertensão da SBC de 2020 com a ESC de 2024, a gente consegue ver uma pequena diferença, porque ainda há na nossa diretriz a utilização da MAPA e MRPA apenas para definir hipertensão arterial. E aqui há uma diferença, porque a nossa diretriz ela acaba assumindo um limiar maior ou igual a 130 e maior ou igual a 80 milímetros de mercúrio para definir hipertensão arterial, ou seja, um valor inferior ao que é estabelecido, ao que continua a ser estabelecido pela ESC 2024, né? Os valores limiares de MAPA de 24 horas, eles continuam semelhantes, não houve modificação, mas a da MRPA há uma diferença, o nosso valor acaba sendo inferior.
E isso, desde 2020, foi proposto, né, esse valor mais baixo pela MRPA para o diagnóstico, e isso acabou sendo corroborado pela nossa atual diretriz de pressão arterial dentro e fora do consultório, né, publicada agora em 2024, em que mantém a definição de hipertensão por meio da MRPA acima ou igual a 130 por 80 milímetros de mercúrio. Nessa tabela 4, à direita, eu só demonstrei um comparativo de como que era definida a hipertensão pela MAPA anteriormente, né, aqui no Brasil. Em 2020 era considerado, na última diretriz de 2020, era considerado um valor diagnóstico de hipertensão de 135 por 85 e agora 130 por 80, e a gente vê alterações de prevalência, né? Tanto de diagnóstico, quanto de hipertensão do jaleco branco, quanto hipertensão mascarada, enfim. Isso faz a gente levantar várias questões a respeito dessa redução limiar desses valores de MRPA. Será que isso é válido para todo mundo, por exemplo, esse valor? Será que só não é válido para quem tem um risco cardiovascular aumentado, insistir nesses valores? Ou é porque a MRPA, isso é uma tentativa de mitigar, por exemplo, as desvantagens da MRPA, como erros sobrepostos dos pacientes, enfim, uma série de discussões que isso pode levar a respeito desses valores, desse valor mais baixo de MRPA assumido atualmente pela nossa diretriz. Em relação aos protocolos das medidas do consultório, eu notei algumas diferenças, mas talvez possa ter sido a forma como eles dissertaram, né? Em relação à diretriz da ESH de 2023 e da ESH de 2024, eles colocam que a MRPA ela tem que ter leituras duplicadas, né, com intervalo, utilizando, obviamente, aparelhos oscilométricos, com manguito de braço, enfim. Essas medidas têm que ser feitas com intervalo de 1 a 2 minutos, à noite e pela manhã. E a ESH, ela descreve bem que, de 2023, descreve bem que o primeiro dia ele deve ser excluído. Na ESC, agora de 2024, essa informação ela se perde, né? Não há essa descrição se realmente é para excluir o primeiro dia, enfim, ele fala que as medidas continuam, têm que ser duplicadas de manhã e de noite, com intervalo e tudo mais. Além disso, eles acrescentam na ESC, agora de 2024, a seguinte frase: não existe na diretriz anterior e nem na ESC, que é: se a média após 3 dias estiver próxima do limite do tratamento, a medição deve continuar pelos 7 dias completos. Só que fica uma informação vaga porque a gente não sabe se, por exemplo, é para continuar o exame se o paciente não estiver próximo desse limite do tratamento, que é de 14 por 9, por exemplo, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou se é para ele repetir, ou se é para ele reiniciar o exame. Não fica muito claro, mas eles colocam essa informação. Em relação ao mapa, não tem divergências assim claras, mas a MRPA, entre as diretrizes europeias e a nossa diretriz atual brasileira, ela se difere justamente por nós darmos preferência por fazer 3 medidas, tanto pela manhã quanto pela noite, seguindo o protocolo que é estipulado, com um máximo de 7 dias, né, excluindo o primeiro dia, que é o D0, e fazendo aí um mínimo de 24 medidas e um máximo de 36 medidas válidas. Não passou. Acho que tá bom. E aí, em relação aos fenótipos, eles mudaram? Então, quando a gente compara a diretriz da ESH de 2023, da SBC de 2020 e a nossa atual diretriz de monitorização fora do consultório de 2024, todos corroboram ainda com os 4 fenótipos da hipertensão, né? Normotensão verdadeira, hipertensão sustentada, hipertensão mascarada, hipertensão do jaleco branco, além da hipertensão do jaleco branco e da mascarada não controladas. No entanto, na diretriz atual da ESC 2024, eles conceituam apenas os fenótipos da hipertensão mascarada e da hipertensão do jaleco branco. Inclusive, os limiares para a definição das duas continuam o mesmo. No entanto, a normotensão, que é o que nós chamamos atualmente, eles passam a chamar de pressão não elevada. E isso esse termo eles reconhecem justamente porque a categorização que eles usam é uma categorização não de prognóstico, eles passam a falar de categorização de tratamento. E eles acabam também reconhecendo que o risco relativo de doenças cardiovasculares, eles acabam iniciando, e essa questão do risco cardiovascular, eles colocam de forma bem exacerbada a discussão
tentando justificar, acredito eu, né, os motivos dessas novas categorizações. Eles colocam que o risco relativo de doença cardiovascular ele começa a aparecer, inclusive, em níveis pressóricos bem baixos, né? Que seria, inclusive, o que ele exemplifica lá, abaixo de 90 milímetros de mercúrio para pressão sistólica, sobretudo, essencialmente em mulheres, né? E isso é um destaque importante porque ele começa a dar uma visualização para as mulheres, inclusive elas, né, têm um comportamento pressórico um pouco diferente, e acredito que isso são estudos mais posteriores para se definir nas diretrizes, mas eles fazem essa relação. E por isso eles acabam não chamando os pacientes de normotenso, né? São para eles agora pacientes com uma pressão não elevada, afinal eles podem estar tendo algum risco relativo de doença cardiovascular abaixo de 120/70, por exemplo, valor esse que é bastante polêmico, né? E tem causado bastante comoção, digamos assim, da comunidade científica, dos pesquisadores, dos grupos de estudos que se debruçam em estudar a hipertensão arterial. E é isso, pessoal. Ótimo, Anderson. É, todas as diretrizes, né, as duas, tanto a da Sociedade Europeia de Hipertensão quanto a de Cardiologia, e agora a diretriz de avaliação de pressão arterial dentro e fora de consultório da brasileira, não há dúvida de que a avaliação de pressão de fora de consultório ela vem ganhando cada vez mais importância, né? Agora, uma coisa que a gente vai ter que realmente entender como que isso vai ser feito, não só para diagnóstico, como para acompanhamento, é como que isso vai ser aplicado num país do tamanho do Brasil e com as diferenças de acesso aos tipos de medida, né? Então, assim, pressão de fora de consultório ainda é uma avaliação, ainda é um exame que tem o seu custo ali agregado, que não é tão simples se fazer em todas as regiões realmente do Brasil. Agora a gente vai dar seguimento com o João Gabriel sobre tratamento. O que a diretriz fala sobre tratamento? Então, pessoal, a gente vai fazer agora um comparativo entre o tratamento, e aí eu selecionei alguns pontos para a gente abordar nesse meio tempo, né? Eu vou falar com vocês sobre o racional do tratamento farmacológico, segundo cada diretriz, os princípios gerais do tratamento farmacológico, quem deve ser tratado, como deve ser tratado e quais são as metas pressóricas, que é outro ponto que chamou bastante atenção quando eu fui fazer o comparativo, né? Enfim, e aí aqui eu vou colocar as informações referentes à diretriz brasileira, a ESC, que é a diretriz da Sociedade de Hipertensão, e a ESC, que é a da de Cardiologia. E aí a diretriz brasileira, ela justifica o tratamento da hipertensão por meio da redução dos desfechos cardiovasculares maiores e da mortalidade, com base em meta-análise de ensaios clínicos. E aí ela fala que o tratamento para adultos jovens tem as suas evidências extrapoladas de ensaios clínicos com uma população mais idosa. Vocês vão observar que tem alguns pontos em vermelho na apresentação. São informações que, de uma diretriz para outra, são novas, né? Enfim, a EST 2023 coloca que é importante realizar o tratamento pelo mesmo motivo e para evitar o desenvolvimento de lesões subclínicas ou assintomáticas. Ele discute mais detalhadamente a importância do tratamento, comparando meta-análises que foram desenvolvidas com ensaios clínicos da década de 90 e mais recentes, mostrando que o tratamento para o controle da hipertensão arterial continua sendo efetivo, mesmo com uma maior quantidade de drogas sendo prescritas que promovem proteção cardiovascular, como as drogas antidiabéticas, as drogas antilipomiantes e os antitrombóticos, os AS da vida, enfim. A AES também ela traz uma discussão metodológica mais aprofundada a respeito das evidências, destaca a importância econômica do tratamento da hipertensão e a importância dos estudos epidemiológicos em andamento, porque a justificativa para se tratar adultos hipertensos jovens ainda parte de ensaios clínicos com adultos de meia idade ou idosos. E
E daí ela fala que existem alguns estudos populacionais em andamento avaliando quais são os efeitos do tratamento da hipertensão arterial em adultos jovens. Enfim, a ESC, ela fala a mesma coisa, mas ela traz um paradigma que quanto menor, quanto melhor, mais dentro do razoável, a respeito da meta pressórica que eu vou abordar nos próximos slides. E aí, em suma, a justificativa é de que promove uma redução da mortalidade cardiovascular. Algumas diretrizes abordam criticamente as evidências disponíveis e outras não. A que mais faz isso é a ESH. O papel da intervenção médica num contexto micro e macro, né? Micro para o paciente, para a comorbidade, para o desfecho vascular, e macro para os impactos econômicos e da sociedade. E a ESH, ela também fala sobre a importância de nos atentarmos para as novas publicações, porque muito do que se sabe não advém de estudos com metodologias tão robustas assim. E aí, deixa eu só tirar essa barrinha daqui. Quem deve ser tratado, né? A Diretriz Brasileira de Hipertensão fala que hipertensos do estágio 2 ao 3 devem ser tratados ao diagnósticos, idosos rígidos devem, com uma pressão arterial de 140 para diastólica e 90 para 140 para sistólica e 90 para diastólica devem ser tratados. Muito idosos ou frágeis devem ser tratados desde que eles tenham uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 60. Eles contraindicam o tratamento de pacientes pré-hipertensos de baixo ou moderado risco cardiovascular ou sem doença cardiovascular estabelecida, mas sem justificar isso, discutindo as evidências a respeito disso. Inverteu ali a ordem, mas isso era para ter aparecido primeiro. Hipertensos de estágio 1, de baixo risco cardiovascular ou pré-hipertensos de alto risco cardiovascular ou com doença cardiovascular pré-existente, desde que, após 3 meses de modificação de estilo de vida, eles não alcancem uma meta pressórica desejável. A ASH, eu vou passar tudo aqui porque tá aparecendo na sequência errada, né? Ela estabelece que adultos de 18 a 79 anos devam ser tratados caso eles tenham uma PA sistólica de 140 e diastólica de 90. Adultos com pressão arterial elevada, mais alto risco cardiovascular, e o estudo que embasa essa recomendação avalia especificamente a presença de doença arterial coronariana devem ser tratados. Idosos com idade maior ou igual a 80 anos, com pressão arterial sistólica de 160, devem ser tratados. Existe pouca evidência para idosos com idade maior ou igual a 85 anos, ou idosos muito frágeis, ou idosos que apresentem comprometimento cognitivo significativo, porque os estudos que avaliam a eficácia do tratamento farmacológico para redução da pressão e redução do risco cardiovascular frequentemente exclui esses idosos das amostras que são colocadas para dentro dos estudos. E eles contraindicam o tratamento, e isso é muito importante, para pré-hipertensos de baixo ou moderado risco cardiovascular, com ou sem doença cardiovascular estabelecida, e eu vou falar a justificativa para vocês daqui a pouco. A ESC de 2024, por outro lado, fala que hipertensos de estágio 1 devem ser tratados, independentemente do risco cardiovascular. Uma pressão arterial sistólica de 130 a 139, mais uma condição de alto risco cardiovascular, são indicativos do tratamento. E aí o que é mais polêmico é que pacientes com uma pressão arterial sistólica de 120 a 139 e de 70 a 79, mas com score de risco cardiovascular global maior ou igual a 10% dentro de 10 anos, ou com risco borderline de 5 a 10%, mas com score de risco cardiovascular anormal, e ele não especifica qual, devem ser submetidos a mudanças de estilo de vida. E se em 3 meses a pressão arterial deles se mantiver acima de 130/80, eles devem ser submetidos ao tratamento farmacológico. As exceções são idosos de 85 anos, por falta de evidência, sintomatologia de hipotensão postural, numa apresentação inicial, moderada a severa fragilidade ou sobrevida esperada menor de 3 anos. E aí, a gente observa que nas 3 diretrizes, a decisão de tratar é sempre baseada na pressão arterial, mas contextualizando sempre o risco cardiovascular. E aí surge uma discussão muito importante. Pressão arterial elevada
de baixo a intermediário risco cardiovascular deve ser tratada? A ASH, ela discute que existem duas meta-análises que avaliaram se existe algum benefício de se tratar pessoas com uma pressão arterial de 120 sistólica a 139 de baixa intermediário risco cardiovascular. E o que foi mostrado é que dentro dessas meta-análises, uma mostra que sim, mas ela tem um problema metodológico muito grande, que o ensaio clínico com maior número de pessoas, que acaba puxando a medida sumária para justificar o tratamento, os participantes desse ensaio clínico, eles foram considerados pré-hipertensos de uma forma equivocada. Eles foram recrutados como sendo pré-hipertensos, mas não sendo virgem de tratamento. Eram doentes hipertensos que estavam sob tratamento com uma pressão arterial considerada elevada na época, que girava em torno de 120 a 139. E para pressão arterial elevada de alto risco ou doença cardiovascular estabelecida, o que existem são duas meta-análises. Uma mostrando que o tratamento reduz a probabilidade de AVE em 10 anos, mas não altera a sobrevida desses doentes. E que em pacientes que sofreram um infarto anteriormente e são pré-hipertensos, o tratamento acaba por reduzir a probabilidade de ocorrência de desfecho composto, caracterizado por outro infarto ou outro AVE, mas novamente sem reduzir a sobrevida. E quais são os princípios gerais do tratamento farmacológico? A diretriz brasileira, ela sempre reafirma a importância das intervenções não farmacológicas, as MEVs, mudanças de estilo de vida. Reforça os aspectos relacionados à adesão terapêutica e fala que o tratamento deve ser instituído preferencialmente durante o dia, não por alterar o risco, a probabilidade de ocorrência de desfechos cardiovasculares, mas sim por facilitar a adesão. Ela tem uma discussão rasa sobre a terapia dupla, mas ela fala que o doente pode ser tratado por mono ou terapia combinada. E aí ele fala que, apesar de uma forma rasa, ele indica que, abre aspas, a maior parte dos hipertensos vai necessitar de uma terapia combinada, ou seja, utilizar duas drogas diferentes para o tratamento. E aí ele coloca que são hipertensos tipo 1, com fenol de classe 1, com risco cardiovascular moderado a alto, ou hipertensos de estágio 2 ou 3. A ETS de 2023 ela não conta com uma seção específica sobre o assunto e discute que as vantagens do tratamento da monoterapia versus a terapia dupla. Ela coloca pela primeira vez que o IECA ou BRA devem ser escolhidos preferencialmente na terapia dupla e que a redução da PA deve ser priorizada sobre a escolha das drogas. Eu não acho isso muito razoável, eles colocam essa recomendação como um A, porque isso talvez possa abrir margem para que, inadvertidamente, um médico escolha drogas que não são de primeira escolha para o tratamento inicial da pressão arterial. E é interessante que ele coloca a terapia combinada como regra e a monoterapia como exceção para o tratamento da hipertensão arterial, e essas são as três exceções. Muito idosos, fragilidade, pressão arterial elevada com risco cardiovascular muito alto ou hipertensos de classe 1 com baixo risco cardiovascular. E, por fim, a ESC também não conta com uma seção específica sobre os princípios gerais do tratamento. Ele questiona pela primeira vez, diferente das outras diretrizes, o papel da terapia dupla na redução dos efeitos colaterais, porque isso, a princípio, seria uma justificativa para iniciar a terapia dupla. Ela pontua sobre a necessidade de realizar tratamentos personalizados para os pacientes. E ele fala que a terapia combinada, em princípio, teria classe 2A, porque ele classifica, o grau de recomendação e a classe, ele classificaria como 1A aquelas intervenções que fossem justificadas com ensaios clínicos que demonstraram uma redução na ocorrência de desfecho cardiovascular, como infarto ou AVE. Não existem ensaios clínicos confirmando isso para a terapia dupla. O que existem são ensaios clínicos demonstrando que a terapia dupla reduz a pressão arterial com maior eficiência que a terapia isolada, que é a monoterapia. E a partir disso, por meio do bom senso, a probabilidade da terapia dupla reduzir a ocorrência de desfecho cardiovascular
é maior do que a terapia monoterapia. E por conta disso, eles classificam a terapia dupla como 1A. Ele especifica pela primeira vez os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio para os dihidropiridínicos, porque então as diretrizes colocavam bloqueadores no canal de cálcio, no geral, como drogas de primeira escolha, mas ele faz uma restrição aos dihidropiridínicos e ele coloca do mesmo modo uma regra para terapia combinada. E para monoterapia são essas indicações: continua fragilidade acima de 85 anos, hipotensão ortostática sintomática ou pressão arterial elevada com indicação do tratamento. E aí, é sempre importante considerar as boas práticas que envolvem a prescrição, e a diretriz brasileira pontuou muito bem isso. As combinações de drogas devem dar preferência ao IECA e ao BRA, e apesar da terapia dupla ser regra, há exceções, e as exceções são muito importantes de serem consideradas no ato do tratamento. Como esse paciente deve ser tratado? Mono ou dupla terapia? Existem 4 classes de primeira escolha: os IECAs, o BRA, os bloqueadores de canal de cálcios e os diuréticos, e os beta-bloqueadores apenas em contextos específicos, como insuficiência cardíaca, doentes que precisam controlar a frequência, presença de doença arterial coronariana, enfim. A ASH, ela expõe melhor os critérios para justificar a escolha das primeiras drogas, discutindo a qualidade das evidências que justificam essa escolha. Os IECAs e BRA, do mesmo modo, devem estar presentes em todas as combinações, e os beta-bloqueadores devem ser adicionados em contextos específicos, mas ela diz que eles podem entrar em qualquer momento do tratamento. A ESC, como eu falei no slide anterior, ela coloca os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, fazendo essa ponderação, e os beta-bloqueadores também podem ser adicionados ao tratamento em qualquer momento, destacando que o clínico deve dar preferência aos beta-bloqueadores com ação vasodilatadora, como, por exemplo, o nebivolol, apesar de também não haver uma evidência de que isso altere a ocorrência de desfecho cardiovascular maior, como o IAM ou a AVE. Ela também fala sobre novas terapias, como os inibidores da SGLT2 em casos específicos, e que, quando você começa o tratamento de um paciente, ele deve ser reavaliado preferencialmente dentro de um mês. Então, com base nas três diretrizes das 4 classes, o ideal é preferir a combinação de ECA e BA nos fármacos. Quando começar a terapia dupla, é sempre com as menores doses possíveis. Se necessitar de beta-bloqueador, preferir pelo vasodilatador e reavaliar dentro de um mês, se possível, se não possível, em até 3 meses. Com relação às metas pressóricas, e aí isso é uma parte bem polêmica, é sempre importante considerar a idade e o risco cardiovascular, e aí a diretriz brasileira coloca o seguinte: hipertensos de classe 1 com baixo risco devem ter uma meta pressórica abaixo de 140/90, idealmente, e o mais próximo de 120/130. Ele não coloca muito bem se deveria ficar mais próximo de 120 ou de 130, mas pela forma como a diretriz é redigida, idealmente mais próximo de 130, a gente vai discutir isso posteriormente. E ela estratifica, faz algumas estratificações com relação a situações especiais, como doença arterial coronariana, o AVE, a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica e o diabetes. A ASH, ela também considera o risco cardiovascular e a idade para a meta pressórica. Nos hipertensos em geral, preferindo uma média de 140/90 abaixo desses valores para a meta pressórica, se bem tolerado, reduzir para 130/80, mas nunca 120/70. E a justificativa que eles dão para isso é que existem 3 meta-análises a respeito desse assunto. A primeira mostra que... Oi, fala. Ah, tá. A primeira, a meta-análise, ela mostra que quanto mais próximo de 120/70, maiores são os efeitos colaterais e maior tem de ser a quebra de adesão do paciente ao tratamento. E especificamente nos pacientes hipertensos, a quebra de adesão ao tratamento coloca um risco grande deles abrirem um quadro de alguma emergência hipertensiva dentro de 1 ano depois que eles abandonam o tratamento. Ele, inclusive, cita um estudo prospectivo que, dentro de 1 ano, mostrou que 40% dos pacientes... gente, tá uma latição de cachorro aqui, desculpa, tá? 40% dos pacientes vão apresentar uma emergência hipertensiva. E ele coloca algumas situações especiais
a respeito das metas pressóricas. E a ESC, ela também considera o risco cardiovascular, diz que, no geral, os pacientes têm que ficar com uma meta pressórica de 120 a 129 e 70 por 79, sendo essa recomendação 1A. E eles colocam um paradigma de quanto menor, melhor, se bem tolerado. E colocam algumas situações especiais que, se vocês observarem, elas não diferem muitos das outras diretrizes no que diz respeito a uma certa uniformidade. Parece que esse paradigma norteia todas as situações especiais, 120 por 70 para todos os pacientes, inclusive para os pacientes com doença arterial coronariana, que claramente a literatura coloca uma curva em J ou em U, de que se esses doentes têm uma pressão descontrolada, eles vão morrer mais, mas se eles têm uma pressão muito baixa, eles vão morrer mais também. E para os doentes com doença renal crônica, que já é bem estabelecido na literatura, que se eles chegam com uma pressão muito baixa, muito controlada, eles correm um risco de ter uma progressão de doença por conta de uma intensificação do descenso noturno da pressão no final no momento do sono. Portanto, é importante levar em consideração a estratificação do risco cardiovascular, a fragilidade e a presença de comorbidades para balizar a meta pressórica. Há uma maior quantidade de evidências contrária a uma intensificação do tratamento, a despeito do que a diretriz de 2024 coloca. Para se ter ideia, eu estava falando sobre as 3 meta-análises, só que os cachorros começaram a latir, eu parei de falar. Tem uma outra meta-análise que mostra que o benefício cardiovascular, em termos de desfechos, para a ocorrência de AVE ou infarto, para uma média pressórica que gira em torno de 120, necessita de um NNT, o número necessário para tratar, de 236. Ou seja, se você pegar pacientes e tratá-los para uma média pressórica de 120 por 70, você vai precisar tratar 236 pacientes para que um se beneficie efetivamente em termos de redução de desfecho cardiovascular. Em contrapartida, se você manter uma média pressórica entre 130 por 80, esse número necessário para tratar cai para 35, sem levar em consideração os efeitos colaterais e, portanto, a descontinuidade do tratamento. E nunca fazer abaixo de 120 por 70. E aí as mensagens finais do tratamento medicamentoso farmacológico são que não intensificar o tratamento medicamentoso quando não bem indicado é diferente de inércia terapêutica, e que é preciso refletir sobre o papel das diretrizes e da qualidade das evidências referenciadas no contexto da saúde pública, dada a grande heterogeneidade das recomendações e da complexificação da abordagem desses pacientes. Se já não é fácil para nós que trabalhamos diretamente com isso, eu fico me questionando como um médico que está na atenção primária, um especialista não focal, acaba lidando com essa quantidade de informações. Um ponto muito interessante é que nenhuma das diretrizes fala sobre prevenção quaternária, muito menos a última diretriz, que tenta levar a recomendação para 120 por 70, e que o tratamento farmacológico é parte do tratamento do paciente com hipertensão, independentemente do risco cardiovascular, devendo o profissional de saúde buscar outras formas também de levar esse tratamento. Eu acho curioso como, apesar das diretrizes colocarem os tratamentos não farmacológicos antes do farmacológico, isso é muito importante, não existe uma certa obsessão, que parece uma obsessão buscar esse 120 por 70, sem referências boas e importantes, mas isso não acontece para o tratamento não farmacológico. Enfim, é isso. Beleza, João. Obrigado. Ousada a meta pressórica da ESC, hein? É muito. Ousada. Fica para reflexão aí se ela vai melhorar desfecho ou aumentar a morbidade, né? Com essas metas tão Sim. ousadas assim. Vamos continuar agora a última parte. O Pedro vai falar sobre hipertensão resistente e vai falar um pouquinho sobre tratamento por dispositivo. A gente escolheu falar mais especificamente da denervação renal aí também, que vem ganhando força nesses último ano aí. Acho que no ano passado voltou a falar de denervação renal com um pouco mais de intensidade e a gente vai discutir um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Eu me embolei aqui na janela de novo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal.
Então, eu sou o Pedro, vou conversar um pouquinho com vocês sobre as atualizações sobre hipertensão arterial resistente de inervação renal. Temos aqui algumas polêmicas, algumas coisas que estão a serem discutidas. Antes de mais nada, professora, não me mate. Saudações alvinegras. Hoje é um dia especial, mas vamos lá, só para a gente descontrair um pouquinho. Hoje é um dia muito alegre. Vamos lá, pessoal. Sobre hipertensão resistente, sobre a definição, de fato, é uma definição tanto da Sociedade Europeia quanto a brasileira, elas convergem, são parecidas na parte inicial. O paciente hipertenso resistente é aquele que faz uso das 3 drogas de primeira linha, um IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio e um diurético de preferência diazídico, e não alcança controle pressórico. Até aí tudo bem. Contudo, isso já em outras diretrizes da Sociedade Europeia, eles não reconhecem o termo hipertensão resistente controlada e hipertensão refratária, que é um termo que já é bastante discutido, já tem bastante evidência. Nós sabemos que esses pacientes possuem mecanismos fisiopatológicos diferentes, comorbidades e perfil de, de doença diferentes. Contudo, a Sociedade Europeia também não explica por que não adota esse tipo de classificação, e é algo que existe na sociedade brasileira e também existe na American Heart American College, na diretriz deles. Então, aqui só contextualizando de forma rápida, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, o hipertenso resistente, como eu falei, é aquele que usa pelo menos 3 drogas da primeira linha e não alcança o controle pressórico. Quando faz uso de 4 drogas, essa quarta, de acordo com a Sociedade Brasileira, teria que ser espironolactona. Na Sociedade Europeia, ele também faz essa recomendação, mas com algumas ressalvas que eu vou explicar daqui a pouco. E o paciente que faz uso de 4 ou mais drogas e apresenta controle da pressão, ele é hipertenso resistente controlado, e o que faz uso de mais que 5 medicações antihipertensivas e não atinge o controle, ele é hipertenso refratário. E a Sociedade Europeia fica só na questão da hipertensão resistente. Aqui, só para contextualizar também, a American Heart e American College reconhecendo o termo de hipertensão refratária na diretriz deles. Toda vez que a gente vai falar sobre hipertensão resistente, nós devemos pensar nas causas de pseudo-resistência. Isso é algo que é bem abordado na questão dessa diretriz, dessa nova diretriz, também na nossa da brasileira. Então, a gente tem que ficar atento à má aderência, à má adesão medicamentosa, o fenômeno de jaleco branco, a síndrome, o método de aferição incorreta da pressão arterial. Aí ele também cita na europeia a calcificação da artéria braquial, a inércia clínica, e cita até mesmo síndrome de Munchausen, que é bem rara, mas isso pode ocorrer também. Então, nesses pontos, a Sociedade Europeia acrescenta alguns pontos a mais, como, por exemplo, o fenômeno de Osner, né, essa própria síndrome de Munchausen, mas são escritas parecidas. Até aqui, então, nenhuma grande novidade. Ele cita algumas causas de hipertensão resistente e também em ambas as diretrizes sempre se atentar a excluir causas de hipertensão secundária nesses pacientes. Um ponto que é interessante nessa diretriz, eles recomendam, com uma classe de recomendação 2A, referenciar esse paciente para um centro clínico de expertise, né? É um centro especializado. Isso para o contexto brasileiro, o contexto SUS, nós sabemos que é difícil. No Rio de Janeiro nós temos o ProHeart, então teria essa possibilidade, mas em outros locais nós sabemos a dificuldade que seria aplicar uma coisa dessa, mas a Sociedade Europeia recomenda essa situação. Sobre o tratamento não farmacológico, não tivemos grandes mudanças em relação a essa diretriz, tanto a europeia quanto a brasileira. As todas, com certeza, têm a recomendação, é um grande pilar do tratamento de qualquer hipertenso, o tratamento não farmacológico. E aqui eu destaco que esse tratamento não farmacológico, a nossa sociedade vai um pouco mais a fundo em alguns sentidos. Ela valoriza alguns outros aspectos, como, por exemplo, a própria espiritualidade, religiosidade, que tem um posicionamento. Existe também na própria diretriz algumas citações em relação a isso, e na sociedade europeia eles não citaram nada, não só sobre esse tema, mas também não vai muito a fundo em outras questões. Esse aqui é um esquema falando agora sobre tratamento farmacológico também desses hipertensos resistentes. Esse esquema aqui ele começa com a definição, aí como a gente conversou, referenciar para um centro especializado, deve ser considerado, né? E quando você fecha que esse paciente tem uma verdadeira hipertensão resistente, a quarta droga que deveria entrar é a espironolactona. E aqui entra a primeira polêmica. Ele classifica como 2A essa recomendação. A gente já vai entrar mais a fundo nisso. De acordo com a Sociedade Brasileira, é um B, e era um B na europeia também.
Ele recomenda acrescentar o beta-bloqueador, uma classe de recomendação 2A, e caso haja necessidade, acrescentar outros antihipertensivos, mas que não são de primeira linha. E uma grande novidade também é a denervação renal, entrando aqui principalmente para os hipertensos resistentes, com um nível de recomendação 2B, mas tem muita polêmica envolvida em torno dessa nova recomendação. A gente também vai entrar a fundo já já. Então, sobre a revisão dessas recomendações, na diretriz anterior, como eu falei, a espironolactona era 1B, tinha essa recomendação 1B para ser a quarta droga, e nós sabemos há muito tempo já os benefícios da espironolactona para baixar a pressão, os benefícios em mortalidade nas diferentes doenças, como insuficiência cardíaca também, por exemplo. É um medicamento extremamente potente, extremamente importante para os pacientes hipertensos resistentes, e nessa diretriz agora eles resolveram colocar como 2A, e ele considera também paciente que não pode fazer espironolactona também como 2A, acrescentar, por exemplo, eplerenone. Isso no mesmo grau de evidência da espironolactona, sendo que a gente sabe que existe muito mais estudos, muito mais evidência para espironolactona do que eplerenone, mas é o mesmo grau de evidência aqui nessa diretriz. Não falando mal da eplerenone, é uma excelente medicação, o paciente que não tolera espironolactona é uma opção bem interessante, mas a espironolactona tem mais evidência, é um medicamento que é mais reconhecido, é mais importante nesse paciente, tem mais evidência. E aqui tem o mesmo grau, de acordo com eles. Aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, embasando realmente é um B, a acrescentar a espironolactona. E a desculpa, né, a justificativa é que não existe, numa coorte de pacientes hipertensos resistentes, estudos que avaliem espironolactona procurando desfecho duro, doenças cardiovasculares. Mas nós já sabemos todo como funciona a espironolactona, todo o mecanismo envolvido. Tem diversos estudos que mostram a espironolactona atuando na questão do remodelamento, atuando na questão também de mortalidade em outros estudos que tinham hipertensos também nas coortes estudadas, mas esse foi o que a sociedade, foi como a sociedade europeia se posicionou, até como uma forma de incentivo, de acordo com eles, para novos estudos avaliando essa questão de desfecho duro, por exemplo. E aqui ele cita também que futuros estudos, incluindo também a finerenone, que é um medicamento relativamente recente, que tem resultados promissores, mas não tem muitas evidências ainda para os hipertensos. Quem sabe no futuro, se essa situação não mude, a gente passa a prescrever mais para os hipertensos resistentes, por exemplo. Agora, durante o guideline europeu, ele cita alguns momentos dos hipertensos resistentes. Quando ele vai falar, por exemplo, sobre hipertensão e doença renal crônica, ele faz uma citação de pacientes com doença renal crônica e taxa de filtração menor que 30, adicionar, além de fazer um diurético de alça, que é uma recomendação já bem conhecida, fazer também clortalidona para esses pacientes em conjunto, sendo que tem estudo com hipertensos resistentes mostrando que reduz a microalbuminúria. Essa discussão de clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida é uma discussão antiga, então aqui ele se posiciona no caso da doença renal crônica. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, há a citação falando que a clortalidona tem um efeito, uma potência diurética maior. Isso já é bem conhecido, já tem alguns estudos que mostram isso. E nesses estudos tem alguma diferença em relação à mortalidade. As duas medicações, as três, considerando a dapamida, são medicações excelentes, mas eu acho que nesse sentido é uma questão de individualizar a escolha do tratamento para cada paciente. Por exemplo, no contexto SUS, muitos pacientes têm uma vulnerabilidade econômica, social muito, muito grande, e a clortalidona nós sabemos que é paga, a hidroclorotiazida não, e é um medicamento que é excelente. Então, mas de repente, o paciente que se precisa realmente de uma maior potência diurética, um paciente que não teria, não teria que fazer um grande esforço para comprar, a clortalidona pode ser uma ótima opção também. Sobre a apneia obstrutiva do sono, nós sabemos aqui uma informação que não fala exatamente nessa diretriz da europeia, mas existe alguns estudos, inclusive o ProHeart colaborou bastante já com esse assunto e ainda colabora. Nós sabemos que nos hipertensos resistentes, me corrija se eu estiver errado, professora, em torno de 80% dos resistentes apresentam algum nível de apneia obstrutiva do sono. No refratário chega a 100%. E nos pacientes que têm moderada e severa, isso considerando o índice de apneia e hipopneia de 15 a 30 para moderado e 30, acima de 30 para severo, eles têm indicação do CPAP. E ele indica, de acordo com a Sociedade Europeia, fazer o uso nessa classificação. Os pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono moderada e severa, você iniciar o CPAP
pensando no controle da pressão arterial. E aqui eu tenho, assim, discutindo, a gente pode ver isso um pouco melhor mais tarde, no nosso debate. Nós sabemos que nos pacientes hipertensos resistentes, é um dado nosso, que a gente já publicou isso também lá do ProHeart, nos hipertensos resistentes não tem benefício na pressão arterial nesse momento inicial. Agora, um estudo que a gente está desenvolvendo, se eu não me engano, acho que está para ser publicado ainda, os pacientes em longo prazo que têm uma boa adesão, esses resistentes, aí eles começam a aparecer benefícios na pressão arterial. Já em relação aos hipertensos refratários, já é diferente. Mas como no guideline da Sociedade Europeia, ele nem reconhece o refratário, então não poderia citar. Mas nos refratários, eles possuem benefício do CPAP desde o começo, em relação ao controle da pressão arterial. A Sociedade Brasileira também cita a relação do CPAP para a apneia obstrutiva do sono. Sobre denervação renal, então. Essas foram as novidades sobre hipertensos resistentes. A principal questão foi mesmo a espironolactona, essa queda, sair de 1B para 2A, sem um motivo, na minha opinião, justo. Mas sobre a denervação renal, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não está aprovado, não deve ser utilizado no tratamento dos hipertensos resistentes, exceto em protocolos de pesquisa. E agora, isso também era considerado na última diretriz da Sociedade Europeia, era um 3B, e agora, nessa nova diretriz, ele considera 2B para pacientes resistentes. E aqui vem a primeira observação em relação à denervação renal. Ele fala que a hipertensão resistente, utilizando pelo menos 3 drogas, né? Aquelas 3 drogas a gente já sabe, é a Cobra, o diurético de preferência tiazídico e o bloqueador de canal de cálcio, e aqui ele não considera a espironolactona. E a maioria desses estudos que avaliaram a denervação renal, os pacientes, na sua maioria, não utilizavam espironolactona. Então, eles estão pensando, de repente, fazer a denervação renal. Tem sempre ele fala que é expressar a preferência do paciente, discutir o risco-benefício, mas entra a grande polêmica de você tem um medicamento que abaixa muito a pressão e você não fazer ele pensar numa denervação renal primeiro. A denervação renal tem diversas questões, é uma técnica que é promissora, tem um racional bem interessante, mas ainda carece de estudos, ainda não é algo que está 100% estabelecido, é uma promessa ainda, eu diria. Não tem avaliação ainda sobre mortalidade, por exemplo. E aqui ele também cita em pacientes com hipertensão sem controle, né, e com alto risco cardiovascular também cogitar a denervação renal. E entra alguns problemas que a própria ESC cita também. Ele, por mais que ele bote como 2B, ele fala que tem um efeito modesto para um procedimento que é invasivo, que é a denervação renal. Tem meta-análise mostrando que tem uma redução da PA sistólica corrigida por placebo de apenas 6 milímetros na aferição em consultório e 4 de mapa, ou seja, muito pouco para um procedimento invasivo. O efeito médio de redução da pressão arterial com a denervação também não parece ser superior ao de um medicamento antihipertensivo padrão. Então, com isso, você vai fazer a denervação renal, mas esse paciente não vai ficar livre de medicação. Então, não é algo que vai mudar nesse sentido, pelo menos por enquanto. A relação custo-benefício também não foi totalmente estabelecida. Não há ensaios clínicos com poder estatístico que demonstre a denervação renal reduzindo efeitos cardiovasculares e se é segura a longo prazo. E devido à falta de dados sobre desfechos, acompanhamento de longo prazo, sobre esse efeito que é potencialmente que é considerado sempre ativo da denervação renal, ele pode ser problemático caso surjam novas complicações tardias. E porque medicamentos, quando surge um efeito colateral, surge alguma complicação, a gente interrompe. No caso da denervação renal, a gente não vai ter essa possibilidade. Eles também se preocupam com o impacto da ampliação do uso da denervação renal nos fluxos de laboratórios de cateterismo. Aqui no contexto brasileiro é algo que deve ser pensado também. A gente sabe quanto é difícil nos pacientes, até mesmo em situação aguda, a gente conseguir um cateterismo disponível, principalmente na rede pública. Então, você colocar mais um procedimento, como que ficaria essa questão? E também não há evidência direta para avaliar se esses procedimentos de denervação renal eles são de fato bem-sucedidos, se os rins estão efetivamente denervados e se não há reinervação ao longo do tempo. Ele cita esses artigos aqui, os principais, para justificar a mudança dessa classificação, que era não recomendada agora para um 2B. São estudos interessantes, mas que possuem alguns problemas que a gente pode discutir também. Sobre o grau de recomendação, então, ele bota a espironolactona para 2A, realmente isso aqui é uma pena, não justifica, não bota nenhum artigo falando que a espironolactona tem efeito menor, algum problema nesse sentido, mas ele joga de 1B para 2A. E ele cita a questão da denervação renal, essa denervação renal também como 2B
é estranho, porque se ele colocasse espironolactona antes, de repente poderia ser uma opção mais interessante, se os estudos avaliassem essa questão. A denervação renal é uma novidade ainda, é algo que tem que ser discutido. Talvez, na minha opinião, ele pode ter feito isso de forma precoce, mas é algo que diverge de algumas opiniões, a gente tem que discutir um pouquinho sobre isso. Então, eu encerro essa apresentação e agora a gente pode discutir também. Vou passar a palavra aqui para o Vitor. Valeu, Pedro, obrigado. Gente, obrigado aí a todos os quatro. As apresentações foram excelentes. Acho que a gente conseguiu esmiuçar bem aí a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? E eu vou começar aqui a discussão, na verdade, só falando e afirmando aqui em relação à principal polêmica que está saindo no jornal e em todas as mídias sociais. Os níveis de diagnóstico de hipertensão arterial resistente não mudaram, tá? Tanto a Sociedade Brasileira, quanto a Sociedade Europeia de Hipertensão, quanto a Sociedade Europeia de Cardiologia, todas consideram hipertensão arterial níveis maiores do que 140/90, tá? Então, assim, essa mudança na nomenclatura, na classificação ali da Sociedade Europeia de Cardiologia, da pressão alta, ali entre 120 e 139, aqui para o Brasil, principalmente, traz muita confusão, porque popularmente o paciente que tem hipertensão arterial, no Brasil, ele fala que ele tem pressão alta. Então, aqui para a gente acabou trazendo uma confusão muito maior do que talvez em alguns outros lugares do mundo que não tem essa forma de falar, essa forma de lidar. Eu acho que o principal objetivo, obviamente, foi trazer foco, trazer luz aos doentes pré-hipertensos, aos doentes que estão desenvolvendo níveis levemente elevados ali de pressão, que são pacientes que agregam risco cardiovascular, são pacientes que têm maior risco de desenvolver hipertensão arterial ao longo do tempo, tá? Mas realmente a nomenclatura para a gente ela não foi muito feliz, não. Mas deixar claro mais uma vez que os níveis para diagnóstico de hipertensão arterial não mudaram. Diagnóstico de hipertensão arterial é pressão de consultório acima de 140/90 ou pressão de mapa e pressão de MRPA acima de 130/80 ou 135/85 de vigília. E todas as sociedades são unânimes nessa situação, tá? Vou abrir para se alguém tiver alguma pergunta, poder falar algum comentário, alguma pergunta para os meninos. Se ninguém tiver, eu faço uma aqui. Eu tenho uma pergunta para a parte de tratamento com o João. Fala aí, Carlos, Eu pode fiquei, falar. Fala, Carlos. eu fiquei um pouco em dúvida, é porque ele em algum momento mostrou que a ideia de você nunca atingir níveis pressóricos menor que 120/70, mas em algum momento falou também de uma máxima de quanto menor, melhor, se bem tolerado. Eu fiquei em dúvida Isso. queria. A ESH de 2023, que é a diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão, fala que você nunca deve você nunca deve procurar colocar a meta pressórica abaixo de 120 para sistólica e de 70 para diastólica, com evidências bem robustas de que isso pode ser extremamente prejudicial ao doente. A ESC de 2024 aqui coloca de que quanto menor, melhor, se bem tolerável, tentando levar para o mais próximo de 120/70 a pressão arterial do paciente. Assim, mas a minha dúvida é se eles desconsideram o menor que 120/70 ou é até 120/70. Isso que eu não entendi. Até 120 por Me 70. me assustou um pouco, inclusive, a frase, tipo, menor que 120/70, com tanta evidência que a gente tem sobre a Não, eles teórica. colocam nunca menor. Você diz menor? Nenhuma É, das duas coloca para colocar menor do que 120/70, entendi. mas uma deixa bem clara que nunca deve chegar a 120/70. E o que a outra reafirma, a ESC, é que idealmente deve ser o mais próximo possível de 120/70. Tá certo. Entendeu? A maior discussão que ela entra a respeito de você reduzir para além disso são nos pacientes com doença renal crônica. Aí ele cita o CADIGO de 2021, mas aí já é uma outra história. Mas no geral, para os pacientes hipertensos geral, o que ele argumenta é que a pressão arterial idealmente deve ficar em torno de 120/70, se bem tolerado. Entendeu?
o mais baixo possível, vírgula, se bem tolerado. Tá bom. Tá perfeito. Obrigado. Esses níveis, essas metas assim ousadas, né, desse último guideline, realmente fica muito duvidoso se isso vai é, não só se isso realmente vai trazer algum benefício, claro, ou se isso vai acabar aumentando morbidade realmente, né? É, Sim. o maior risco de hipotensão postural, maior risco de hipoperfusão tecidual, né? E o quanto que isso realmente vai trazer de benefício em relação à redução de risco cardiovascular. Então, ano passado, a Sociedade Europeia, ela bota realmente para evitar a hipotensão, né? Evitar, não hipotensão, mas evitar realmente níveis de pressão menores de 120/70, justamente por isso, para reduzir risco de hipotensão postural, reduzir risco de hipoperfusão do tecido. O guideline desse ano, da Sociedade de Cardiologia, ele fala realmente para ficar ali entre 120/70, 129 até de 120 a 129, 70 até 80. Ele traz níveis realmente bem mais ousados, né? Mas ele bota realmente essa máxima, assim, no sentido de quanto menor, melhor, no sentido de tolerabilidade, ou seja, não dá para atingir essa 120 a 129, eu só consegui mais o menor possível para aquele paciente que vai tolerar. E realmente o quanto que isso vai ser benefício, o quanto isso vai, na verdade, aumentar morbidade. Eu acho E que uma pode outra aumentar. coisa. Desculpa, Desculpa, fala. fala. Ah, não, e pode aumentar a morbidade também, porque o que ele fala, o que a ASH argumenta, é que quando você leva para 120, em comparação com 130, em hipertensos no geral, independentemente do risco cardiovascular, você precisa de um NNT, um número necessário para tratar, que gira em torno de 200, para ter algum benefício em termos de desfecho cardiovascular. E para 130, de 35. Aí você pode pensar assim, ah, mas para uma perspectiva populacional, para uma doença tão prevalente, talvez isso seja interessante. Mas não, porque ele também argumenta que quando você abaixa tanto, quando você tenta fazer esse controle mais rigoroso para próximo da média de 120, você tem um aumento substancial do número de efeitos colaterais, o que faz com que os hipertensos abandonem a terapia. E aí ele coloca alguns outros estudos prospectivos que mostram que hipertensos que abandonam a terapia em função de um controle mais rigoroso, dentro de um ano tem um estudo prospectivo que mostrou que 40% desses hipertensos tiveram emergência hipertensiva dentro de um ano. Então, assim, é um número muito expressivo. Então, indiretamente, o tratamento intensivo acaba por trazer esses danos, né? Pelo um risco grande de você abandonar o tratamento e dentro de um ano abrir um quadro de emergência hipertensiva, sem dizer o Sim. NNT. Enfim. Então essa questão do aumento de morbidade realmente é bem considerável, né? E uma outra questão que passa aqui na minha cabeça é a mesma situação mais ou menos dessa mudança de classificação, né? Se isso, como você diminuindo ali a classificação, botando a pressão agora como elevada, né? Essa classificação que eles botam a pressão ali é de 120/80 como pressão elevada, se isso você não vai banalizar a doença, né? Assim, a pessoa vai, pô, agora todo mundo é hipertenso, ninguém vai ser normotenso, né? Eu acho que leva uma possibilidade de banalização e essas metas mais ousadas assim, talvez aumentem a chance realmente de inércia terapêutica por conta dos profissionais de saúde, assim. Eu acho que a gente tem um número de pacientes hipertensos no Brasil tratados de forma adequada ainda muito baixo, né? Eu acho que a gente ainda está longe de conseguir tá numa política de saúde ali de que essas metas mais ousadas eu acho improvável que as pessoas não vão banalizar aquilo e manter a medicação tipo, não, 120, 130, 132 de sistólica tá bom, tá controlado, entendeu? Então acaba mantendo, aumentando muito a inércia da equipe de saúde mesmo, entendeu? Tira até a credibilidade ali da própria equipe de saúde, né? Uhum. Sabe o que eu acho muito curioso também na parte do tratamento? É que a diretriz brasileira faz pouco isso, a que mais faz é a ESH de 2023, mas a de 2024 ela não discute as evidências que justificam as recomendações dela em termos de tratamento. A ESH discute paulatinamente cada evidência, expondo os pontos fortes, metodológicos, em termos de população que entrou nos estudos, mas a outra não faz isso, ela referencia e é isso.
ela não discute os pontos positivos e os pontos negativos das evidências que ela seleciona para justificar as suas recomendações em termos de meta pressórica. Ô, João, e Outra, a ética discute a questão da pressão diastólica abaixo de 60, nesses doentes que você está tendo esse controle tão rigoroso? Professora, ela discute isso nos pacientes idosos. Ela fala que um dos limiares para o tratamento muito intensivo deve ser a pressão arterial diastólica nos pacientes idosos, nos pacientes com doença arterial coronariana, e, se eu não me engano, dos doentes renais crônicos e dos idosos, ele coloca como um limiar para 60 a diastólica, onde a partir disso você não poderia reduzir mais, seria uma outra questão que deveria ser levada em consideração, além da questão da fragilidade, e para o doente renais crônicos também. Mas, apesar disso, como vocês viram no slide, sempre vai para 120 por 70. Apesar disso, vai ficar isso, entende? Então, assim, ele coloca, mas não dá importância para isso. Não à toa, todas as subclasses, todos os casos especiais, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, doença renal crônica, tem a meta pressórica de 120 por 70, exceto os idosos. Entende? Ele coloca, mas bota um vírgula, porém, vai ser o ideal é que seja 120 por 70, entendeu? Então, assim. Eu acho que a grande questão é quando a gente pensa em vida real, né? Quem está acostumado a tratar hipertenso, né? Pensar que se você forçar uma pressão em idoso, não vou nem discutir o idoso, que o idoso é óbvio que isso acontece, né? Mas você forçar uma pressão chegando no 120 por 70 e ainda afirmar que quanto menor, melhor, a chance de você estar fazendo pressão diastólica abaixo de 60 noturna nessas pessoas, enorme. eles vão estar piorando a função renal e eles vão estar isquemiando o coração, Certeza, é enorme, né? com certeza. E aí eu ia para o Anderson agora, queria saber, em relação a isso, Anderson, o que que ele fala, a ESC, né? O que que ele fala em termos de acompanhamento dos pacientes com MAPA ou MRPA, já que ele quer esse controle tão rigoroso? Ele chega a falar sobre isso? Você está mudo, Anderson. Oi, professora. Nos tópicos que ele aborda essas temáticas, particularmente quando eu li, eles adotam, sim, para monitorização posterior desse paciente, mas eles abordam muito mais a questão diagnóstica mesmo dos aparelhos, né? Tem até um fluxograma que o Gabriel mostrou logo no início, né, de como é a abordagem desses pacientes, mas nada além disso. Só complementando ainda outro ponto dessa discussão que vocês estavam fazendo, que o professor Vitor até mencionou a questão da banalização do termo, né, que é o que está se discutindo muito. Agora imaginemos o fluxograma de tratamento que ele propõe lá, que ele começa com uma terapia dupla, se o paciente vai para casa, toma um remédio, depois de um mês, eu acho que o João mencionou, 3 meses, ele retorna, se não controlou, não aumenta a dose das medicações e já insere um terceiro medicamento. O fluxograma deixa bem claro isso. Agora imagina isso, a realidade europeia, onde você tem medicações combinadas com a nossa realidade de um paciente já banalizando o termo, e tendo que tomar 3 medicações para chegar numa meta de 120 por 70, que ainda é bastante discutível, eu acho, assim, arriscado demais, né? E é bem problemático na prática você estabelecer isso para os pacientes. Ao invés de tu aumentar a dose, tu acrescentar mais um fármaco. Eu acho que tudo isso realmente ele não fala em relação a esse controle rigoroso de quanto efetivamente está a pressão, né? E isso é a grande complicação. Quando você começa a baixar demais a pressão do doente, né? Isso lá no ambulatório, inúmeras vezes eu falo, gente, espera aí, tá com essa pressão de consultório e a MAPA? Como é que está essa pressão noturna? Né? E esses doentes têm insuficiência renal mesmo, a verdade é essa, né? Se você pensar em termos populacionais, né? Eu vou correr atrás de botar a pressão abaixo de 120 por 70, ou próxima a ela, né? Já tem toda a questão de aumentar o número de medicamentos, do custo do tratamento,
de diminuir a adesão. Quanto maior o número de pílulas, menor a adesão, isso Menor todo mundo adesão. sabe. Diminuir a persistência ao tratamento, aumentar a inércia terapêutica do médico, né? Isso tudo sem você de verdade teria que fazer tendo mapa direto desses doentes. Até você ficar tranquilo de que você chegou a uma pressão de fora do consultório adequada, né? E o custo absurdo. A gente já tem dificuldade de mapa para diagnóstico, que dirá para acompanhar o paciente tão Acompanhar. de perto assim. Né? A Pelo menos maioria no primeiro ano você ia ter que fazer umas 3 a 4 mapas para ter certeza que você não está induzido hipotensão e repetir uma por ano. Né? Quem trabalha no serviço público sabe que isso é inviável. Né? As Totalmente metas, inviável. elas são definidas para a pressão de consultório, né? Pois é. E aí, você botar a pressão de consultório no nível tão baixo assim, ele até tem uma hora que ele até bota assim, ele até comenta de que o ideal seria realmente você conseguir fazer uma avaliação de pressão fora de consultório para garantir que a meta terapêutica foi atingida, né? Mas assim, qual é a realidade da gente conseguir fazer isso para o número de pacientes hipertensos que a gente vai ter, né? Assim, E é o sobre que você isso falou, também, tem a questão do NNT, que é muito alto, né? Para você perseguir essa meta pressórica, que isso a nível de saúde pública se aumentar a carga de remédio dispensado para você atingir aquele nível, aquela meta pressórica no NNT que não é baixo, que é muito alto. Muito alto, Acho que exatamente. Sim, tem um e eu impacto fico muito relevante a nível de saúde pública, né? Né, eu fico também pensando assim, o tempo que vai ser dispensado para o profissional de saúde conseguir convencer o paciente de que ele vai ter que tomar mais uma droga com risco, como a professora falou, de reduzir a adesão terapêutica, poderia ser dispensado para convencer o paciente a mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, fazer prática de atividade física, abandonar os fatores de risco que são possíveis de serem abandonados, enfim. E acaba que não é o que acontece. Também é um desafio, né? Mas seria um desafio não problemático, como talvez seja Foi problemático saudável, fazer né? isso. Saudável, é. assim, A não terapia ser que. combinada, ela é, é muito clara, né? Muito bem definida a questão da terapia combinada. O grande problema nosso é a pílula individual, né? Individualmente as drogas. E aí você aumenta a quantidade de remédios, aumenta a quantidade de tomadas, aumenta. E aí isso reduz, obviamente, a adesão do paciente à terapia, né? E não só a adesão, às vezes a persistência, né? Às vezes o cara consegue aderir um período ali, mas, cara, vem Não, em 5 anos se ele vai estar persistente aquilo, né? Assim, a adesão ela é muito oscilante, né? E eu vou fazer uma pergunta para o Pedro sobre denervação. É, como tu falou, você falou lá sobre a questão da denervação, que eles botam esses níveis de evidência e tal, e você comentou muito bem sobre a não comparação entre a denervação e a espirono, né? Não tem nenhum estudo cabeça a cabeça que compare a denervação e a espirono, a gente sabendo que a espirono é uma droga interessante. Só que ele coloca em parte do texto ali a denervação renal como uma alternativa de garantir adesão terapêutica, uma vez que é um procedimento definitivo e o paciente poderia preferir fazer aquilo do que ficar tomando remédio a vida inteira. Comenta aí um pouquinho, cara. Cara, é muito polêmico essa denigração, não dá para entender assim. Ah, os estudos são interessantes, acho uma coisa que pode até prometer no futuro, mas agora não tinha como eles forçarem uma situação dessa, né? É porque assim, já mostrou que diminui 4 a 6 milímetros, 4 na mapa, 6 no consultório, diminui muito pouco, não desvalorizando, qualquer diminuição é interessante, mas você vai botar o cara numa intervenção para isso e assim, vai melhorar a adesão? Ok, vai tirar o quê? Uma medicação? Entendeu? E todas as outras que ele já faz, considerando que ele é resistente, está no mínimo com 3. É muito complexo, né? Ele podia ter feito a comparação. Podem surgir estudos fazendo comparação espirono com denervação, ou então botar espirono e depois botar a denervação. Acho que esse é o cenário ideal. Vamos considerar que é resistente, denervação para resistente? Ok. Todo mundo com espironolactona. E depois a gente vê se a denervação após a espironolactona tem algum efeito. Seria interessante. Eu acho que seria mais nesse sentido. Então carece ainda de muitos estudos. E eu acho engraçado assim também, né? Porque ele diminui
a espirona, né? Bota de 1B para 2A. Ele recomenda ainda, mas ele diminui o grau de evidência, falando sobre justamente a questão de mortalidade. A denervação também não tem mortalidade, não tem nenhum estudo para isso, ainda está avaliando se vale a pena, ele já está colocando como 2B. E ainda coloca você podendo fazer a denervação antes de pensar em entrar espirono. É muito complicado. Se você está falando, a denervação é legal porque abaixa a pressão. Show de bola, a espirona abaixa muito. Antes de pensar em mortalidade, abaixa muito. Então, é contraditório. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu fiquei assim, eu não acreditei quando eu li. O Vitor ou a Beth tem alguma teoria de por que eles rebaixaram o nível de indicação da espirona? Por causa de Olha, mortalidade, cara. os, O que eles afirmam que os europeus têm uma certa histeria de que a espironolactona dá muito efeito colateral e os pacientes não suportam usar, né? E aí a primeira coisa foi, primeiro que a gente, né, vida real, ProHeart, porra, 90% dos doentes usam espironolactona, a gente nunca viu ninguém dando ataque de efeito colateral, né? Sequer a questão renal, né? Assim, os efeitos hormonais são pouquíssimos. A gente teve 2 ou 3 doentes que fizeram ginecomastia e que disseram, eu tive doentes que disse para mim, não, eu prefiro, mas você agora minha aguenta? pressão está controlada, eu estou me sentindo bem, doutora, não tem problema não. Né? Até isso. Mas a questão das queixas de ginecomastia, de mastalgia, até de impotência, né, fez com que se desenvolvesse a eplerenona, para começar a história. A eplerenona realmente não tem efeitos hormonais, porém, o efeito antipertensivo é muito menor. Né? A finerenona tem as vantagens de não ter os efeitos colaterais e também não ter a questão renal, né? Ela é até protetora renal. A questão de piorar um pouco a função renal, de aumentar o potássio, isso a gente não vê com a finerenona, né? Mas também tem um efeito antipertensivo menor do que da espironolactona, né? Nenhum remédio tem o efeito da espironolactona, que são 16 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 9 na diastólica. É muita queda. E Vocês ninguém têm, faz nada parecido. Fala. vocês têm experiência com algum paciente, Vitor e Beth, que precisou trocar de espirona para eplerenona ou finerenona? Não, a Algum gente paciente? tem. A eplerenona chegou há muito pouco tempo no Brasil, né? Porque só depois que quebrou a patente. Lá nos Estados Unidos já não estavam mais, só estavam produzindo para quem ainda usava. Na Europa é que se começou, depois que quebrou a patente, na Europa começaram a usar mais e aí agora chegou aqui. A gente tem doente que já chegou com a eplerenona, tá? Dizendo que foi trocado porque eu comecei a questão da ginecomastia. Mas eu, particularmente, nunca tive que trocar de espirona para eplerenona. Preferi até a vez que pensei em trocar e que depois acabou que o doente preferiu voltar para a espirona, trocar pela milorida. O grande problema da milorida é que a dose que baixa a pressão de forma mais eficaz é uma dose que a gente não tem comercialmente. Você tem que mandar manipular. Tá? Comercialmente, a gente tem a milorida 5 miligramas e a dose que baixa pressão de verdade, como a espirona, é de 15 a 20. Então, isso é uma questão, né? Mas, voltando à história aí que o Pedro estava falando, da espirona, que devia usar espirona antes de pensar na denervação renal, justamente essa definição de hipertensão refratária veio na tentativa de definir que pacientes se beneficiariam da denervação renal. Não é nem se beneficiariam, teriam indicação da denervação renal, né? E tem muita lógica, né? A lógica é que, primeiro, naquela época, quando a gente discutiu isso, eu estava nessa reunião, isso foi em 2011, desculpe, 2012. Quando a gente discutiu isso, a grande evidência que a gente tinha é que a espironolactona era um espetáculo, né? Que é a mesma que a gente tem agora, 12 anos depois. A espironolactona é o remédio que mais baixa a pressão, né? E que é muito fácil de você manusear, e isso é a nossa experiência desses anos todos, né? Desses 15 anos do ProHeart, usando espironolactona, é fácil de manusear. Mas... e aí, o sentido que faz é o quê? Eu estou fazendo um duplo bloqueio diurético, que a gente sabe que a fisiopatologia da hipertensão resistente está ligada à hipervolemia, então eu estou diminuindo volemia.
A gente sabe que a fisiopatologia da hipertensão resistente está ligada ao status de hiperaldosteronismo. Eu estou bloqueando a aldosterona com a espironolactona, e o que sobra é sistema nervoso simpático, né? E faz todo sentido. Isso lá em 2012 a gente não sabia, não, tá? Não era essa a discussão. A discussão era só isso, baixa pressão para caramba, isso é uma maravilha. Então, a partir daí, quer dizer, você vai começar a fazer bloqueio simpático. Você pode fazer com droga, com os simpaticolíticos, beta-bloque, alfa-agonista, alfa-bloqueador, enfim. Ou a denervação simpática seria uma coisa possível, né? Então, propor o contrário, não fazer a aspirona e depois fazer a denervação simpática, é uma piração. Não faz o menor sentido. Absolutamente não faz o menor sentido, né? Não faz. Ele ainda quer antecipar isso, tá cogitando lá para botar com paciente com alto risco cardiovascular, mas usando menos que 3 drogas, fazer a denervação. Acho que é cedo para isso, né? O racional é muito claro, como a senhora falou. Mas é muito mais claro ainda para os refratários, que eles nem reconhecem, né? Que aí, de repente, a discussão seria ainda melhor. E não reconhecem aquilo que eu estava falando ontem com vocês, né? Quer dizer, não reconhecem porque essa discussão que eu estou falando lá de 2012 foi lá em Londres, no Congresso da Sociedade Europeia, tá? Que tinha americano junto, né? E que a gente estava discutindo isso. Já tinha saído já estava rolando, né, os resultados do Simplicity 2, né? Então estava se discutindo exatamente isso. A grande questão é que quem publicou primeiro as definições, a fisiopatologia da hipertensão refratária foram os americanos. Aí os europeus não querem usar o termo refratário, né? Então é uma coisa completamente política, né? Nada além disso. Eles Mas nem que eles sabem que justificam. tem hipertensão refratária, inclusive alguns grupos que estudam hipertensão resistente, como o grupo espanhol lá do De La Serra, que eu acho que é o maior grupo europeu que estuda hipertensão resistente, eles têm publicação em hipertensão refratária. Entendeu? Agora, nessa diretriz europeia da cardiologia, não tem ninguém que estude hipertensão resistente. Ninguém. Ele, no início da diretriz, ele fala que o nível de evidência 1 eles iam colocar para quem tivesse ensaios clínicos mostrando redução de mortalidade, desfecho duro. E aí, eu acho que esse foi o motivo deles terem rebaixado a espirona, entendeu? Porque eles deixam claro que eles só iam botar a evidência 1 se tivesse redução de mortalidade, desfecho duro. Tá? Agora, o guideline do ano passado, da Sociedade Europeia, eles dão mais importância à espirona, muito mais do que eu acho que hoje, assim, a ponto deles realmente levarem em consideração, assim, olha, se você tá preocupado, se ela tá usando espirona e o potássio subir um pouquinho, em vez de tirar a espirona, troca o diurético por um diurético de alça para espolhar o potássio e deixar a espirona, entendeu? Eles chegam a comentar isso para tamanha importância que eles dão ao uso da espirona. Não, sem dúvida, totalmente diferente. Fala, João. E é engraçado, porque eles fazem isso com a aspirona, mas para terapia dupla, não existe evidência 1A também mostrando redução de desfecho cardiovascular em ensaios clínicos com terapia dupla. O que existe são ensaios clínicos mostrando redução das médias pressóricas e, por conseguinte, muito provavelmente, a redução do desfecho cardiovascular. Mas ele coloca como 1A, ele fala, no entanto, existem estudos observacionais importantes, e fala também que existem muitos hipertensos necessitando de terapia dupla, portanto, a terapia dupla entra como 1A, furando o que a diretriz coloca lá em cima, falando que 1A seriam evidências que, como você falou aí, Relação né? à mortalidade. Exatamente. Uma outra coisa que é importante, né, quer dizer, e que já está bem claro, tudo bem, não tem estudo mostrando que a aspirona diminui a mortalidade, mas que regride lesão subclínica, não tem a menor dúvida. Existem zilhões de estudos mostrando isso, né? E a partir do momento que você regride lesão subclínica, você está diminuindo desfecho cardiovascular, fatal ou não fatal, né? Se você diminuiu hipertrofia ventricular esquerda, você vai diminuir insuficiência cardíaca, é óbvio, né? Então, se você melhora a saúde do vaso, você está diminuindo doença coronariana, doença renal, doença cerebrovascular, né? Então, não existe estudo direto, até porque o estudo direto é um pouco complicado, né? Se você pensar
que você vai ter que ter um grupo, o espirona e um grupo não espirona, para ficar olhando quem vai morrer, é um pouco complexo, né? Quando Muita todo coisa. mundo Genética já provar vai sabe ser enrolado, das né? vantagens da espironolactona. Eles vão esperar até que dia alguém fazer esse estudo, Vai né? esperar um mês, 2 meses, não é possível, cara. Se ele Difícil de passar, não tem aprovar como no passar, comitê não de tem. ética Não, um isso, né? negócio inacreditável. Quer dizer, eu acho que a partir do momento que mostra que regride lesão subclínica, né, e não faltam estudos mostrando isso, eu acho que não há dúvida que tem benefício. Por quê? Como é que a gente escolheu essa tríplice esquema terapêutico, né? E é cobrar diurético e bloqueador de canal de cálcio e ou beta-bloque. São os que diminuem maior mortalidade porque regride lesão subclínica. Né? Por que o IE-Cobrar entra em todos os esquemas? Porque ele regride lesão subclínica. Né? E a espironolactona, a gente não tem dúvida disso, até antes de se usar ela na hipertensão. Quando ela era da insuficiência cardíaca só, todo mundo sabia que fazia remodelação reversa. Né? Então, por que você agora fala assim, não, mas eu não vou indicar porque eu não tenho certeza se vai morrer ou não? Pô, quem é que ele vai botar para fazer o grupo controle dele? Ui, esse pessoal tá morrendo, hein? Tá legal, não. Não é possível, né? Mais Gente, só alguém, gente? tá falando, não tem ninguém perguntando nada, tá todo mundo sem dúvida. Pode perguntar no chat. Pergunta aí, Eu gente. recebi uma dúvida Vou no ler o WhatsApp de chat uma pessoa aqui. que está assistindo. Ah, Ficou com Perguntando o que que vergonha a de gente falar. ficou. Se a pessoa quiser falar, pode falar também. Complementa. Mas ela me perguntou aqui em relação ao beta-bloqueador. O que que vocês acham dessa mudança de ampliar o uso do beta-bloqueador, não só mais como uma quinta droga, utilizar antes, na SBC era mais restrito? Qual a opinião de vocês nesse sentido? Que ela estava com medo em relação aos efeitos adversos, etc. eu amo o beta-bloqueador Eu como também. Eu Amo. acho Qual que era o tem grande problema do um ótimo beta-bloqueador local. como antihipertensivo? Né? O grande problema foram os estudos. Quando a gente tinha beta-bloqueadores menos seletivos, primeiro foi o Life, né? Que comparou losartan com atenolol e descobriu que era tudo igual, baixava a pressão igual, diminuía a doença coronariana, diminuía a insuficiência cardíaca, tudo era igual, exceto que era um pouquinho menos protetor para AVC do que o losartan, tá? Não vou nem contar aqui que quem bancou o Life foi a indústria farmacêutica do losartan, mas tudo bem. Tentaram e conseguiram descobrir. Não que o atenolol não tivesse efeito protetor, mas era um pouquinho menor do que o efeito protetor do losartan. E aí começou a se estudar muito isso, e a partir daí se viu que realmente o atenolol diminui menos a pressão central do que a pressão periférica. A pressão periférica é igual nos dois, mas a pressão central diminui um pouco menos com atenolol, seria a grande explicação. Porém, nenhum outro estudo conseguiu mostrar. Assim, o Ascot, na verdade, o Ascot usou um beta-bloqueador bem muquirana. É porque eu acho que tinham quatro braços. Um deles era da doxazosina, que parou, aí por mortalidade mesmo. E tinha um beta-bloqueador muquirana, um beta-bloqueador que nunca nem chegou aqui, não me lembro mais qual era. E aí eles também ficaram nessa história, parece que protege um pouquinho menos para AVC. Depois disso, ninguém mais conseguiu mostrar isso efetivamente, mas a grande questão era a questão metabólica, né? Que há uma piora metabólica, então ficou muito mais a contraindicação do beta-bloqueador como primeira linha pela questão metabólica. A grande questão é que agora a gente tem o carvedilol e o nebivolol, que são dois beta-bloqueadores que, além de ter um efeito vasodilatador intrínseco, né? Quer dizer, cada um por um mecanismo, mas os dois têm efeito vasodilatador, que aumenta a eficácia dele para baixar a pressão arterial, eles melhoram o perfil metabólico, né? Diferente de todos os outros beta-bloqueadores até então. Então, isso que vem gerando essa flexibilidade de voltar a usar o beta-bloqueador. Eu, particularmente, se tiver que escolher entre o beta-bloqueador e a amlodipina, eu prefiro o beta-bloqueador. Até faço a amlodipina, porque é isso que as diretrizes mandam. Mas o beta-bloqueador é uma grande droga para
para já começar a diminuir a atividade simpática. Por mais que a gente chegue lá no refratário, aqui é o predomínio da atividade simpática, a verdade é que a fisiopatologia da hipertensão arterial, apesar de ser multifatorial, ela está em cima desses dois grandes pilares, sistema nervoso autônomo e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, por que você deixar para bloquear o sistema nervoso autônomo só lá na quinta droga? Né? Por que não começar a bloquear antes, já que foi visto claramente isso? E se é para proteger para o AVC, você já está dando IE a cobrar. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que o beta-bloqueador vai voltar com força total. E eu torço por ele. Mais alguém quer fazer Adoro o algum hipertenso com a comentário? frequência mais baixinha. Né? É, Hipertenso com 90 de frequência. Não, 90, dá uma angústia. Não, que não isso. dá? Pô, aquela baixa ali com 70 e pouco, já está mais bonito. Né? Mais confortável. Muito mais. Alguém quer fazer algum outro comentário, alguma pergunta? A hora é essa, gente. Temos no máximo 5 minutos para 5 encerrar a minutinhos, discussão. estamos indo para 1h30 aí de discussão. Foi legal, hein? Também achei muito bom. Achei bem legal. Ninguém que vai perguntar? Falei muito, mas eu queria fazer uma pergunta. Então diga lá. Fala. Eu tenho a impressão de que no ambulatório a gente tende a preferir clonidina ao beta-bloqueador. Não sei se eu estou errado. É, e como apresentado, a diretriz europeia coloca o beta-bloqueador como preferência de quinta droga. Eu queria saber se vocês têm informações se nas diretrizes anteriores também era dessa forma. Porque a nossa brasileira coloca como igualdade, se não tiver nenhuma indicação, se não tiver nenhuma indicação específica para o beta-bloqueador, você pode escolher entre o beta-bloqueador e a clonidina, e eu entendia que era uma questão de preferência do profissional ou do serviço. A grande questão é que os dois grandes estudos que tem, comparando, na verdade, a espironolactona, né, não comparou com beta-bloqueador. É o Rihote, que é o brasileiro, que comparou com clonidina, e o Pathway2, que comparou com doxazosina, né? E o que eles mostraram? Que a espironolactona era melhor porque não por, só estamos discutindo redução de pressão, tá? Não estamos discutindo regressão de lesão de subclínica, nada disso. Para baixar a pressão, os dois são tão bons quanto, tá? A grande questão é que, para baixar a pressão, tanto quanto a aspirona, as doses de clonidina e da doxazosina têm que ser muito altas e dão muito efeito colateral, tá? Então, na verdade, os estudos que tem. Aí ficou a aspirona como quarta droga e o alfa-bloqueador ou o alfa-agonista como a quinta droga, em função desses dois estudos. Tá? Agora, o que faz? Quer dizer, a gente, durante muito tempo, aqui no Brasil, a gente não usa doxazosina muito, primeiro porque ela é cara, ela fica muito por conta lá da hipertrofia prostática, né? A gente ficou usando clonidina direto, né? Numa época que as pessoas, inclusive, diziam: como é que é esse remédio mesmo? Como é que dá isso? Né? Hoje em dia, todo mundo já sabe usar a clonidina. Agora, tem uma grande questão da clonidina, que é o fato dela. A gente geralmente prescreve à noite, é muito comum esses doentes terem uma hipertensão noturna importante. E a coisa de induzir o sono, né? Então, é um remédio mais interessante nesse sentido. Mas, particularmente, eu considero que, e gostei dessa diretriz da EST por causa disso, o beta-bloqueador seria a quinta droga que reduz mortalidade. Porque clonidina e doxazosina não reduz mortalidade. Então, você estaria dando 5 drogas, todas reduzindo. Tá bom, a espironolactona eu não sei se reduz, mas reduz morbidade, isso a gente não tem dúvida. Entendeu? Então, de verdade, eu acho que a quinta droga, tirando algumas questões, né? A questão de que para a gente de graça seria o atenolol e não o carvedilol ou o nebivolol, né? Tirando essas questões, eu acho que o beta-bloqueador cai melhor como quinta droga pelo fato de diminuir mortalidade. E acho que isso vai ser uma tendência.
Obrigado, Beth. Beleza. Mais Vamos alguém? encerrar, Ou Vitor? Acho podemos que sim, encerrar? né? Acho que podemos, né? Gente, queria agradecer aí todo mundo. Tem 22 pessoas aqui agora.